Olá, graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Eu sou o pastor Fábio e é um privilégio todos os dias poder estar aqui para poder estar trazendo uma palavra de Deus, para que nós possamos meditar, aprender, nos fortalecer na palavra do nosso Senhor. E hoje eu quero trazer um tema poderoso. Nós aqui do canal Ministério Zoe estamos vindo de uma conferência extraordinária que é Descortinando o Mundo das Trevas, e baseado naquilo que nós estamos vendo dentro dessa conferência, eu quero trazer esse devocional especial para o dia de hoje. O tema dele hoje é a verdadeira liberdade. E para isso eu trouxe um texto como base, que é o texto de João, capítulo 8, verso 31 e 32, que diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Queridos, é uma palavra tremenda, que se nós entendermos, nós vamos ser libertos de tudo aquilo que tem nos aprisionado. Nós mesmos, muitas vezes, nos aprisionamos em nós mesmos. Nós nos aprisionamos em nós mesmos, nas nossas mágoas, nos nossos ressentimentos, nas nossas culpas, na falta de perdão. Não é somente demônios, diabo, demônios, tudo isso que aprisiona, eles também aprisionam. Mas muito acontece dentro de nós. Muito acontece dentro de nós. Eu vou falar para vocês algo bem interessante, eu quero que você guarde no seu coração. A maioria das vezes, nós mesmos nos aprisionamos. E muito poucas vezes é quando Satanás ou seus demônios conseguem aprisionar alguém. Na maioria das vezes, nós nos aprisionamos. Mas como que o inimigo tenta te aprisionar? Ele tenta lançar coisas que sejam atrativas a seus olhos, coisas que venham realmente te chamar a atenção. Por exemplo, no livro de Atos, capítulo 8, nós vamos ver a história também do Simão, o mago. O mago, o Simão, ele era um feiticeiro. E no verso 9, ele diz assim, que um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade. Agora preste atenção nessa parte aqui, ó. Impressionando todo o povo de Samaria. Então, queridos, sabe o que a gente olha aqui? A gente vê que o mundo das trevas até tem um poder pequenininho perto de Deus, mas o suficiente para muitas vezes deixar impressionado as pessoas, e as pessoas acabarem correndo e acabarem sendo aprisionadas no mundo das trevas. Mas quando esse próprio Simão viu Filipe pregando a palavra de Deus e observando, vendo o que ele estava fazendo, queridos, ele ficou assustado, ele ficou maravilhado com os grandes sinais que Filipe fazia. E não era algo que trazia ludibriar a mente da pessoa ou enganar a mente da pessoa. Pelo contrário, era algo que Filipe chegava, declarava em nome de Jesus e acontecia aos olhos deles, e eles não tinham nem como questionar. Então, com isso, até o próprio feiticeiro, o mago Simão, ficou impressionado e maravilhado. Então, o que eu quero dizer com esse texto? Que o mundo das trevas, queridos, ele tem um certo poder para tentar te impressionar, para impressionar as pessoas, impressionar os nossos jovens, as nossas crianças, e assim tentar aprisionar. Mas, como eu disse, é muito mais fácil você se auto-aprisionar do que realmente Satanás te aprisionar. Porque nós nos culpamos demais, nós não nos perdoamos, nós não liberamos perdão para quem nos ofende, nós
não confiamos em Deus como deveria. Então, quando nós olhamos para esse texto de João, capítulo 8, verso 32, um texto tão simples, mas tão profundo, que diz: se permaneceres firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade, queridos, não é uma filosofia, a verdade não é uma religião, a verdade não é um trabalho, não é um feitiço, não é uma mandinga. A verdade é Jesus Cristo. A verdade é Jesus Cristo. Se impressione com o que Ele já fez, com o que Ele está fazendo na tua vida hoje e que Ele fará ainda muito mais na tua vida. Isso vai trazer libertação para você. Isso vai trazer liberdade para a tua vida. As outras coisas pode até te impressionar, mas te deixar maravilhado é só Jesus. O livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 16, tem uma passagem poderosa que diz assim, ó: vivam como pessoas livres. Mas como que eu posso viver como pessoas livres? Conhecendo a verdade, que é Jesus. E continua assim: mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Amém, queridos? Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. O mundo pode até te impressionar com as tentativas deles, mas deixar você maravilhado é só Jesus. Corra para Jesus. Muitos lugares até falam de Jesus, mas não é para você falar de Jesus, é para você viver Jesus, conhecer Jesus, porque quando você conhecer Jesus, Ele vai te libertar. Ele trará libertação. João capítulo 8, verso 36 diz: portanto, seu filho, não está falando feiticeiro, não está falando macumbeiro, não está falando benzedouro, curandeiro, não, está falando o filho, os libertar. Vocês de fato serão livres. Ou seja, é só Jesus que nos traz libertação. É só Jesus que nos traz a verdadeira liberdade. Os outros simplesmente fantasiam, até impressionam. Mas o Filho nos liberta. O Filho nos deixa maravilhados. O Filho Jesus Cristo, Ele nos liberta verdadeiramente. Amém? Eu quero poder estar orando por você nesse instante e eu quero que você que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação e, claro, a todos vocês, ajude o nosso canal a crescer cada vez mais, clicando nesse like, nesse joinha aí. E se você está precisando de oração, deixe o seu pedido de oração nas mensagens do vídeo, que nós estaremos orando por você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor e consagramos esse dia ao Senhor. Consagramos a nossa saída e a nossa entrada. Consagramos os nossos caminhos, nossos afazeres. Consagramos ao Senhor nossa casa, nossa família e tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Pedimos a sua bênção, pedimos a sua companhia, pedimos a sua mão poderosa sobre a minha casa, sobre a casa desse meu irmão, dessa minha irmã que está orando comigo agora, Pai. Que a mão do Senhor esteja sobre eles e que a bênção que vem dos céus, Pai, desça e repouse sobre eles, Pai. E que a graça de Jesus Cristo, o teu amor e a comunhão com o Espírito Santo
esteja sempre com cada um desses que estão nos ouvindo e orando conosco. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.